Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal e o vídeo de hoje é mais um da nossa série sobre House. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o terceiro episódio da primeira temporada, cujo título é Occam's Razor, ou A Navalha de Occam. Você quer saber o que isso significa? Espera a vinheta que eu já te conto. Então o paciente desse episódio é o Brandon, ele tem 22 anos e o quadro dele começa quando ele tem um desmaio, durante o sexo com a namorada. E aí o quadro dele, que começou com uma tosse acompanhada de um racho cutâneo, quando ele chega no hospital ele já está com dor abdominal, náusea, febre e uma pressão arterial baixa e não responsiva à reposição de fluidos. O primeiro pensamento do House e seus associados é que esse paciente apresenta uma sepse, então ele entra com uma antibiótico terapia e faz um ecocardiograma. No entanto, o tratamento não funciona. E aí esse paciente ainda começa com um novo sintoma, que é uma falha renal. E essa falha renal seria decorrente do tratamento com antibiótico. A gente sabe que vários antibióticos causam insuficiência renal. Ou esse paciente teria uma endocardite. E aí a ideia que surge na cabeça do House é que esse paciente teria duas condições associadas ao mesmo tempo, uma vez que não existe nenhuma doença única que explicaria todos os sintomas apresentados pelo Brandon. É aí que surge o conceito da navalha de Occam na discussão do House com os seus funcionários. O conceito da navalha de Occam diz que quando existem várias explicações possíveis para uma mesma condição, normalmente a explicação correta seria a mais simples. E aí, para o House, a explicação mais simples seria a presença de duas doenças ao mesmo tempo. E com isso ele começa então um tratamento para sinusite e para hipotireoidismo. No entanto, como os outros médicos, os funcionários do House, eles não concordam muito com esse diagnóstico duplo, especialmente o Foreman, eles começam a fazer testes para várias infecções virais, todas elas negativas. E aí o que acontece é que, com esse tratamento instituído para sinusite e hipotireoidismo, o paciente começa a melhorar, só que ele ainda tem tosse. Bom, na busca dessas infecções virais que o Foreman principalmente acredita que o Brandon tenha, é feito um hemograma desse paciente com uma contagem de células brancas que está muito baixa a ponto desse paciente precisar ser levado para o isolamento, senão ele ficaria extremamente suscetível a alguma infecção. Como sempre acontece nos episódios de House, o House acaba tendo uma epifania num determinado momento, E aí, fazendo uma retrospectiva, o que a gente lembra? O primeiro sintoma desse paciente foi a tosse. Após a melhora de todos os sintomas, à exceção da tosse, esses sintomas acabam voltando e ainda associado a uma dor nos dedos e uma queda de cabelo. E aí, a teoria do House é que o rapaz teria recebido o remédio errado para a tosse, que era o quadro inicial dele, E aí, o que explicaria todos os sintomas apresentados pelo Brandon seria uma intoxicação pela colchicina, que é um medicamento usado para gota que teria sido dado como remédio para tosse para o Brandon. Colchicina é uma droga que interfere na divisão celular, inibindo a mitose, É uma droga usada no tratamento da gota. Um efeito comum adverso da colchicina seriam os efeitos gastrointestinais, como dor, náuseas, efeitos, aliás, que o Brandon apresentava. Outros efeitos são mais incomuns da intoxicação pela colchicina, como queda de cabelo, depressão medular, levando a uma leucopenia e uma insuficiência renal. Então, recapitulando, o que aconteceu nesse episódio é que o Brandon começou com um quadro de tosse e aí ele foi medicado, só que foi dado a ele um remédio errado. Em vez de ser dado o remédio para tosse, ele recebeu a colchicina. E ele começou a usar a colchicina e por causa disso
ele teve todos aqueles sintomas apresentados por ele durante o episódio. Como no hospital ele não estava continuando o uso da colchicina, ele foi melhorando, a despeito do tratamento do House para sinusite, para o hipotireoidismo, que não tinha nada a ver. Ele melhorou porque ele parou de usar a colchicina. Só que quando os outros sintomas melhoraram, o sintoma inicial dele, que era a tosse, sobreveio novamente, continuou. E aí a namorada dele deu para ele escondido, lá no hospital, uma nova dose do medicamento para tosse, que era, adivinha, a colchicina. E aí os sintomas voltaram todos novamente. Como conclusão a respeito desse episódio, a gente deve lembrar que isso é um fato verdadeiro, que medicamentos administrados erradamente vão causar milhares de mortes por ano, além de causar várias doenças, Então isso foi uma coisa interessante mostrada pelo episódio. No entanto, intoxicação por colchicina é algo extremamente raro, E teria que estar associado com uma dose cavalar de colchicina, o que provavelmente o Brandon não usou. A gente vai ver no decorrer das nossas análises dos episódios de House que alguns episódios, eles são bem fiéis à realidade, mostrando quadros que facilmente poderiam acontecer na vida real. Outros episódios já não têm um compromisso com a realidade assim tão grande. Eu acredito que este episódio, esse terceiro episódio, seja um deles. Eu acho que seria muito difícil, primeiro, esse paciente receber justamente a colchicina no lugar do remédio para tosse, ele usar esse remédio numa dose que poderia levar aos efeitos da intoxicação pela colchicina e ele ser tão susceptível a esses efeitos adversos que ele tivesse todos eles de forma bastante aflorada, Então, eu acredito que o fator realidade nesse episódio não foi tão grande. Mas eu quero saber o que você achou, se você concorda comigo, se você acha que não, que isso poderia facilmente acontecer na vida real, deixa seu comentário aqui embaixo contando para mim. E me diz também se você está gostando da nossa série de vídeos sobre os episódios de House. Dá seu joinha aqui embaixo, isso ajuda bastante a divulgar o canal e se inscreva no MedCanal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Até lá!